nós já definimos os termos da auditoria, a gente entrou em alguns conceitos que eram necessários, que vão valer para a auditoria toda, e a gente já definiu uma estrutura de gestão para que a equipe possa trabalhar de maneira colaborativa, ter produtos úteis, bonitos, funcionais, fáceis de usar. Bom, a gente já está combinado. Agora é hora de realmente começar a auditoria. E por onde a gente começa uma auditoria? A gente começa uma auditoria aí, já lembrando do nosso mindset, né? O Design Thinking, a gente começa mergulhando no objeto. Então a gente já sabe o que a gente vai auditar, né? Pelo menos de maneira preliminar, e é a hora da gente mergulhar ali nas características desse objeto e também nos problemas que tem ali dentro. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa construir é a nossa visão geral. A nossa visão geral. O que é isso, gente? O que é essa visão geral? Nada mais é do que a gente trabalhar todos os aspectos que são importantes para a gente conhecer desse objeto e que vão nos levar a identificar os riscos para que ele não cumpra seus objetivos. Bom, na nossa filosofia de trabalho, a gente deve dividir os produtos grandes, e a visão geral é um deles, em produtos menores, que a gente vai chamar de entregáveis, não é? Então, o primeiro entregável que a gente pode ter dentro da visão geral aqui são o rol de objetivos do objeto. Bom, isso pode ser simples ou pode ser um pouquinho mais complexo. Então vamos lá? Se eu estou trabalhando com um contrato, um conjunto de contratos, uma compra, vai ser mais tranquilo fazer esse rol de objetivos, porque em geral ele está escrito lá quando a gente tem um projeto básico, né? Ou as atividades preparatórias da compra. Mas e se for uma política pública? E se for um conjunto de ações governamentais para resolver um problema coletivo, né? Que não necessariamente seja uma política pública formalizada, mas um conjunto de atividades governamentais? Bom, daí eu vou precisar fazer uma extensa pesquisa, trabalhar muito bem para entender os objetivos primários, secundários e tudo aquilo que ronda ali os resultados e os impactos desse objeto de auditoria. Então a primeira coisa que eu preciso trabalhar são esses objetivos. Por quê? Eu preciso entender o que vai levar esse objeto a não cumprir os seus objetivos. Isso eu dou o nome de riscos. Riscos do objeto. É aquilo que pode influenciar negativamente nos seus objetivos. Então a primeira coisa, o primeiro entregável que eu preciso trabalhar dentro da visão geral são esses objetivos. E eu preciso lembrar que ele pode ter algumas classificações também. Ele pode ter objetivos estratégicos, ele pode ter objetivos operacionais, que são aqueles logo abaixo dos níveis, né? Estratégicos, que são objetivos ali dos processos de trabalho, né? Eu posso ter objetivos de comunicação e objetivos de conformidade. Eu tenho que estar sempre conforme a lei. Então eu posso classificar os meus objetivos assim. Então a primeira coisa que eu preciso ir atrás são esses objetivos aqui que eu tenho dentro do meu rol de objetivos. O que eu faço para ter um entregável? Eu vou desenhar um documento, né, de rol de objetivos e vou escrever isso aqui. Pode ser maior, pode ser menor, o que importa é que ele sirva para a equipe tomar decisões, que ele sirva para quem ali a gente projetou esse produto tomar decisões naquele momento. Bem, a segunda coisa que a gente precisa trabalhar aqui, o como esse objeto deveria ser. Então ali atrás, né, nos termos da auditoria, a gente trabalhou um pouquinho em entender se era viável comparar esse objeto com um critério. Então aqui eu preciso ter uma revisão legal normativa, que eu posso incluir também boas práticas e padrões. Bom, qual é o objetivo
qual é o objetivo desse entregável. O objetivo desse entregável é que a gente consiga entender claramente como o objeto deveria ser. Veja, isso vai facilitar muito todo o nosso trabalho de investigação. Porque se eu saio investigando a partir do que eu conheço, do que é o certo, fica mais fácil que eu identifique à primeira vista, logo no primeiro contato, aquilo que não está certo. O certo e errado para nós, ele não é relativo como qualquer outra coisa, né? Na auditoria a gente tem que ser objetivo. O que é certo é o que está conforme essa revisão que eu fiz e o que está errado é o que não está conforme essa revisão que eu fiz. Então, mais uma vez, eu posso ter esse produto bem largo ou posso ter menor. Aqui, por exemplo, se for numa compra, ele vem inclusive com que preços deveriam ser praticados, né? Então eu tenho que ter tudo isso aqui prontinho. Aqui é que eu vou trabalhar na definição de pronto dele. Ele vai estar pronto quando eu entender como deveria ser o quê? O meu objeto ali com os seus processos de trabalho e tudo mais. Então esse é o segundo entregável que a gente tem. E aí eu preciso entender isso sob o ponto de vista dos atores, né? Que aqui a gente chama de stakeholders. O que são esses stakeholders? Lembram que lá atrás, nos termos da auditoria, a gente pesquisou os stakeholders da auditoria? Então, na auditoria, a gente sempre pensa que funções eles têm na auditoria, que informações são importantes para eles, né? O que é importante para eles, o que eles querem dessa auditoria. Então, aqui, mesma coisa, só que agora em relação ao objeto, né? Então, as funções e as expectativas, né? O que querem. O que querem desse objeto. Então, lá atrás, a gente pensou isso em relação à nossa auditoria. E agora, a gente está pensando em relação ao objeto, né? Quais são as funções, quais são as características e o que eles querem aí, os stakeholders, e aí a gente tem vários, né, gestores, beneficiários, organizações, departamentos, funções específicas, até pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então a gente vai trazer todo esse rol aqui e entender quem são. Veja que isso tem uma importância crucial. Muitas dessas aqui vão ser fontes, vão ser instâncias de feedback para os nossos processos, né? Então vocês podem montar aqui mais um entregável, né? Que é a análise de stakeholders. Isso vai nos ajudar a tomar várias decisões. Dentre elas, quem vai ser fonte de informação, quem a gente pode confiar para determinada informação, quem a gente não pode confiar para determinada informação, e até quem a gente tem que atender, pode refinar um pouquinho quem a gente tem que atender na nossa auditoria. Isso vai viabilizar outra coisa importante para a gente. Tanto em auditorias operacionais, quanto em auditorias financeiras, quanto em auditorias de conformidade, a gente tem que estar atento, muito atento aos riscos de fraude, né? Porque isso tem muito a ver com os riscos da auditoria. Se alguém fraudar uma informação ali, o risco de auditoria sobe muito, porque a gente vai estar pronto para falar uma besteira baseado em alguma coisa que foi fraudada e que a gente talvez não tenha conhecimento. Então, um outro produto que a gente pode fazer aqui, utilizando as nossas excelentes ferramentas de informação, é uma análise de inteligência. O que é essa análise de inteligência? Basicamente, eu vou trabalhar com os nomes, os CNPJs, os CPFs envolvidos nos processos de trabalho que compõem justamente o meu objeto. Então eu preciso ir lá usar os nossos sistemas, né? Eu vou aqui falar sobre dois, né? Tem o DGI, tem o LabContas, por exemplo, né? Em que a gente consegue ter informações sistematizadas sobre CPFs, sobre CNPJs, sobre funções, sobre departamentos. A gente tem toda a nossa pesquisa de passado do órgão ali
em termos de processos que estão aqui dentro do TCU. A gente pode usar simplesmente o Google. Gente, uma googada aí com o nome das pessoas, com os CPFs, vai nos trazer excelentes insights sobre riscos de fraude, sobre riscos de problema, né? Então aqui no DGI, no LabConta, a gente pode entender relacionamento entre as pessoas, o passado das pessoas, se já foi condenado, se não foi, se possui bens valiosos ou não. Então tudo isso aqui a gente precisa. Ah, mas isso é auditoria de conformidade, isso é auditoria forense? Não, de maneira nenhuma. No começo, tanto em auditorias operacionais, isso está na ISAI 3000, quanto em auditorias de conformidade, que está na ISAI 4000, quanto financeiras ali na série 1000-2000, a gente tem que estar atento desde o primeiro momento a qualquer possibilidade de fraude. Então não adianta eu começar uma auditoria com um objetivo se eu estou com esse objetivo comprometido numa possibilidade de fraude. Então a primeira coisa, mesmo que não tenha desconfiança nenhuma, faça um relatório de inteligência. Isso aqui vai nos ajudar a tomar várias decisões, inclusive incluir parceiros na história, incluir controles dentro da nossa auditoria para sair fora de informações que possivelmente possam ser fraudulentas, ter cuidado com determinadas fontes de informação. Isso vale para qualquer tipo de auditoria e é facinho, é só vocês começarem a usar um DGI, por exemplo. O LabConta precisa de um pouquinho mais de conhecimento, mas vocês vão ver que é bem simples de trabalhar a partir do momento que vocês começarem. Bom, outro entregável importante para a gente cumprir essa missão da visão geral é o histórico do objeto. Então a gente precisa traçar ali uma linha do tempo. Então eu preciso entender tudo quanto é informação que eu tenho do objeto dentro do ambiente corporativo nosso e da internet. É aqui que eu vou buscar possíveis problemas do passado, como por exemplo, eu posso ir lá buscar nas contas, eu posso ir lá buscar em processos dentro do próprio TCU, nos sites da Justiça, né? E notícias. Eu posso ter vários insights aqui a partir do momento que eu pego ali no objeto e trabalho essa pesquisa para entender no passado. E eu posso entender também grandes marcos, né, desse objeto e traçar uma linha do tempo aqui com eventos importantes. Eu preciso entender muito bem que eventos foram importantes para o meu objeto. Isso vai me dar muitas ideias, linhas de investigação e linhas de trabalho para eu poder ter uma segurança maior naquilo que eu vou fazer. Outra coisa que é importantíssima para mim, eu preciso entender a materialidade dos processos. Bom, a materialidade é a importância de um processo ou de um fato ali relacionado ao objeto para a tomada de decisão. E uma das coisas mais importantes é grana, dinheiro. Então eu preciso ter um outro entregável que é uma análise financeira, orçamentária e contábil. Bom, eu preciso entender os principais números ali do meu objeto. Então, eu preciso ali entender onde ele está no PPA, onde ele está no orçamento do órgão, que rubricas o pessoal está usando, o volume financeiro executado, o volume financeiro empenhado, porque assim eu posso ter uma ideia do que é mais importante, do que é menos importante, inclusive o relacionamento disso. Então eu preciso entender um pouquinho das contas contábeis e orçamentárias ali do meu objeto. Então o que eu vou trazer? Eu vou trazer mais um entregável em que eu vou trazer os grandes números ali do meu objeto. Se for uma compra, um contrato, né, eu posso entender o que está envolvido ali nessa compra e também na estrutura para fazer essa compra, né? Quem são as pessoas que estão ali dentro e qual o interesse delas em termos de finanças aqui dentro. Então isso vai me ajudar bastante a entender a materialidade daquilo que eu estou auditando
E dependendo da auditoria, eu posso até separar em pequenos processos menores, né, do que o meu objeto, para eu entender o valor de cada um e ter uma lupa maior ou menor em cada um. Bom, o outro entregável da visão geral que a gente pode trabalhar é o inventário de bases de dados. Gente, não existe hoje em dia fazer auditoria no papel, não é? Então, tudo hoje em dia está aqui, ó, sistemas e bases de dados. Então, eu preciso ter um inventário disso. Então, eu preciso entender muito bem que dados são controlados em que sistemas. Como isso está organizado? Quais os objetivos desses sistemas e bases de dados? Isso aqui vai me trazer grandes informações de grandes números para eu poder trabalhar, independente de eu ir a campo. O que eu preciso ficar esperto nisso aqui? Eu preciso entender um pouquinho a qualidade desses dados, né? E também desses sistemas, né? Incluindo aí a sua confiabilidade. E os usos que eu posso ter para minha auditoria de cada dado, de cada base de dados e de cada sistema que está envolvido na minha auditoria, no meu objeto. Então, baseado nisso é que eu vou pedir dados para fazer cruzamentos de dados, né? Então, isso vai me subsidiar a chegar em vários insights aqui, em vários riscos. Bom, e como é que isso vai se encaixar nisso? Tudo, né? Nesse bolo da auditoria. Bom, o meu rol de objetivos é tudo aquilo que vai condicionar o meu risco. Então, tudo vocês vão ver que tem a ver com risco. Então, aqui, eu vou ter que estar esperto para entender que coisas podem me atrapalhar a chegar nesse objeto. Aqui, eu posso entender também coisas, gaps que faltam de definições, né? Que também vão me trazer riscos sobre como deveria ser o objeto. Lacunas, sobreposições, ou até mesmo se essa pode ser o pacote mesmo para eu dizer o que deveria ser ou se eu preciso complementar. Aqui vai me trazer insights valiosos sobre fontes de informação, sobre riscos também, né? Se eu tenho algum risco relacionado a algum ator desse aqui que eu estudei, com as funções dele e com os desejos dele. Aqui vai me trazer insights sobre problemas com fraude, com corrupção, com problemas com passado, né? E com tudo aquilo que pode me levar a falar besteira no final, mas também linhas de investigação que eu posso tomar dentro da minha auditoria. Isso vale para todas as auditorias. O meu histórico do objeto, então se algumas coisas são frequentes lá no passado, muito provavelmente eu vou ter elas se repetindo no futuro. Então quem conhece o passado pode ajudar a prever o futuro. Então esse histórico aqui é uma coisa muito importante da gente ter esses marcos para ver se eles podem se repetir no futuro. Também é mais um subsídio para riscos. E a análise financeira, orçamentária e contábil, ela vai me ajudar a entender os processos mais importantes ali dentro do objeto. Bom, isso aqui são os aspectos que a gente precisa saber antes de mapear processos, antes de mapear produtos. E a gente pode fazer isso aqui, inclusive, simultâneo, né? Já que a gente está trabalhando em equipe, mas eu preciso conhecer muito bem isso aqui na hora que eu for montar, mapear meu processo, meus produtos, entender os meus riscos e os meus controles.